Reta final da declaração de imposto de renda esse ano, agora dia 29 de maio, e tu não concluiu ainda as tuas apurações de cripto. Eu vou te ensinar um truquezinho básico aqui para tu não ter problema no teu CPF e ainda assim conseguir te regularizar, mesmo que após o prazo. Fica comigo que eu vou te explicar. O meu nome é Ana Paula Rabelo, eu sou @declarando Bitcoin e eu te ajudo a pagar menos imposto de forma completamente legal. Se tu não me segue ainda, já te inscreve aqui no canal, toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse. Compartilha esse vídeo com gato, cachorro, papagaio, com todos os parceiros, aqueles que operam contigo, que é para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo para a comunidade. E aproveita e me segue em todas as redes sociais. Eu te garanto que isso é muito útil. Nós vamos falar simplesmente de retificação do imposto de renda. E tem 2 pontos aqui que a retificação vai te ajudar. Primeiro é, se tu descobriu na reta final agora que tu precisa declarar cripto, saiba como proceder. E o segundo ponto que isso vai te ajudar a resolver é quando tu descobre que tu não pode jogar todas as transações de criptoativos que tu fez, bem como todo o saldo que tu acumulou, simplesmente na declaração do ano. E aqui, nesse quesito, essa informação pode te ajudar a evitar uma malha fina. A retificação, ela se torna a solução tanto para o investidor que recém começou no mercado, ali em 2025, e só descobriu agora que tem que declarar, como para o investidor mais antigo, que nunca declarou imposto de renda e hoje já tem um saldo acumulado e não tem a menor ideia do que vai fazer. Então nós vamos falar disso agora e vamos destrinchar o que tu, que começou agora, tem que fazer e o que tu, que já tinha saldo dos anos anteriores, tem que fazer também. Tu, contribuinte que está acostumado com outros tipos de investimento, que te deparou agora, ao sentar para fazer a declaração do imposto de renda, com a realidade fiscal de quem investe em criptomoedas, com certeza te desesperou. A extração de dados da corretora é muito mais difícil. Tu percebeu que não existe um informe de rendimentos. Tu te deu conta que muito provavelmente que tu deixou de cumprir alguma obrigação, como a IN 1888. Pior de tudo, tu descobriu aqui, inclusive, que se tu vendeu na nacional, esse imposto já venceu, e que se tu vendeu no exterior, tu vai precisar fazer uma apuração anual. Aí tu vai para os dados. São diversas corretoras, carteiras, operações em DeFi. Essa complexidade pode tornar a tua missão impossível até a conclusão da declaração no prazo regulamentar. Vamos definir aqui uma estratégia válida. Entenda que a ausência da declaração no prazo gera multa por atraso na entrega da declaração, além de potenciais complicações com o teu CPF. A estratégia que eu te recomendo realiza a entrega da declaração com as informações disponíveis que tu tem dentro do prazo legal. E sim, entregue a parte convencional e dentro do prazo, salvando o teu CPF de prováveis pendências. Tu vai efetuar aí com o tempo hábil a retificação para incluir os dados faltantes referente às criptomoedas. O processo de retificação consiste na apresentação de uma nova declaração, que ela substitui integralmente a anterior. A Receita Federal, ela permite sim que tu retifique essa informação e inclusive ela permite que tu retifique as declarações dos últimos 5 anos. Isso considerando que tu não esteja em um processo de fiscalização. Se tu estiver em um processo de fiscalização, as retificações não são mais permitidas. Se tu optar pela retificação, as vantagens são: tu evita a cobrança da multa por atraso na entrega, tu mantém o teu CPF regularizado perante a Receita Federal e tu concede a ti mesmo o tempo necessário para o levantamento minucioso do histórico de transações. As desvantagens que tu vai ter em se tratando de retificação são: não há a possibilidade na retificação de alterar o regime de tributação. Se tu optou por completa ou simplificada, após o prazo original, tu não pode mais modificar esse regime. Os impostos que forem devidos a partir da retificação, sobre esses tu já vais pagar multas e juros pelo atraso não da entrega da declaração, mas do imposto em atraso que tu vier a apurar. E claro, a restituição, se houver, ela será processada somente em lotes posteriores à data da retificação. E aqui eu quero que tu tenha uma atenção redobrada. Muita gente pode achar que entreguei a declaração sem cripto e ela processou, tá tudo ok. Não. O fato de a Receita Federal processar a tua declaração inicial incompleta não significa que ela foi validada. E a Receita tem 5 anos para revisar os dados e te cobrar eventuais
tais valores devidos. A retificação, ela não é apenas uma opção, ela é uma obrigação legal para quem omitiu informações lá na entrega original. E se tu é daqueles que descobriu que tu precisa reabrir as declarações anteriores, fica esperto, porque o maior causador de malha fina em cripto é justamente essa tentativa das pessoas de colocar tudo que fez nos últimos 10 anos na declaração de imposto de renda do ano corrente. Então vamos lá. Quando é que tu precisa reabrir as declarações anteriores? Tu tem que entender que a declaração de imposto de renda, ela nem sempre se resolve olhando apenas para o ano atual. Em muitos casos, e investidores antigos, a correção ela exige voltar no tempo, identificando onde aconteceu a informação e retificando a partir daí uma sequência de declarações para que a evolução patrimonial volte a fazer sentido. Esse cuidado aqui em cripto, ele é muito importante. Investimentos no exterior, ganho de capital, bens omitidos ou custo de aquisição informado de forma incorreta podem te levar para malha fina. Nessas situações, pode até acontecer de tu achar que o problema parece pequeno no ano presente. Mas se o problema começou nos anos anteriores, esse problema pode tomar proporções muito maiores. Tem o direito de proceder os últimos 5 anos de retificação. Essa declaração retificadora, ela vai ser enviada justamente para corrigir erros, omissões ou inconsistências. Essa declaração retificadora, ela vai funcionar como fissão espontânea. Por exemplo, custo de aquisição declarado errado. O ganho de capital, ele é calculado pela diferença positiva entre o valor de alienação de um bem e o respectivo custo de aquisição. Se o custo de aquisição foi declarado errado lá no passado, todos os cálculos que foram feitos a partir dali e que dependiam desse custo ficam comprometidos. Imagina que uma pessoa comprou Bitcoin por 80 mil em 2021, mas declarou o bem por 8 mil. Em 2022 e 2023, esse valor foi repetido. Em 2024, ela vendeu parte desse Bitcoin e calculou o ganho de capital usando como base o custo errado. Nesse caso, corrigir apenas a venda em 2024 não vai resolver o problema. A origem dessa inconsistência está lá no 2021, quando esse custo foi informado de forma incorreta. Omissão de bens. Se acontecer com cripto, mantido em exchange, mantido em carteira, enfim, em qualquer lugar. Se o bem é omitido durante vários anos e aparece só na declaração atual, vai surgir a pergunta aquela, de onde veio esse patrimônio? Porque no fim, como eu digo sempre, a Receita sempre quer saber como é que tu chegou no quanto tu tem. Então, se o bem já existia, o necessário é retificar o ano em que ele deveria ter sido declarado pela primeira vez e depois sim ajustar os anos seguintes. Mas se esse bem existia antes dos 5 anos, esse que eu posso retificar. Aí tu vai pegar esse 5º ano que tu vai retificar, e aí nele sim tu vai informar no saldo anterior, tendo cuidado de na discriminação informar qual é a data exata. Tu vende um bem hoje com um histórico patrimonial inconsistente, incoerente, tu tá tributando de forma equivocada. Se teve venda, teve permuta, teve doação, liquidação, até a baixa do bem, o histórico é muito relevante. Para efeitos de ganho de capital, o histórico de custo é tudo. Se esse custo não tiver bem documentado, bem declarado, o que foi omitido no passado, ou a quantidade declarada não corresponde à quantidade efetivamente alienada, a apuração vai ficar inconsistente e tu sim vai colocar o teu CPF em risco. Os rendimentos, esse estoque omitido dos anos anteriores, afeta principalmente a origem dos recursos usados para comprar. Então, se uma pessoa adquiriu um ativo relevante, mas não declarou rendimentos, resgate, distribuição, doação, empréstimo, ganhos que justificavam aquela aquisição, a declaração pode apresentar uma variação patrimonial incompatível. Por exemplo, tu vai jogar na declaração de agora que tu tem 1 milhão em cripto, mas no ano tu ganhou 100 mil. Como é que tu tem 1 milhão de cripto agora? Tu teve uma variação patrimonial de 900 mil reais. Como? De que forma isso se deu? Então tu não pode efetivar isso dentro do ano. Não, tu tem que reabrir os últimos anos e ir informando para a Receita Federal gradativamente conforme tu foi comprando e conforme, claro, isso cabia na renda que tu vinha auferindo. O teu patrimônio cripto, ele tem que conversar com a tua declaração. O caminho técnico é revisa a linha do tempo dos teus investimentos e leva isso para a declaração de imposto de renda de forma
coerente, de forma que as tuas declarações comuniquem de fato a tua variação patrimonial. Te lembra sempre que retificar é recontar uma história fiscal de forma correta. Quando essa história envolve patrimônio, a Receita não olha apenas a foto final isolada. Ela vai observar a evolução dos bens, a evolução dos rendimentos, dívidas, pagamentos e movimentações ao longo dos anos. E sendo o que tínhamos para o momento, se esse vídeo foi útil para ti, compartilha com o máximo de pessoas possível. Se tu não for inscrito aqui no canal, já te inscreve agora. Toca o botãozinho das notificações para ser avisado de mais conteúdos como esse. Se tu quer a minha ajuda na tua declaração do imposto de renda, clica aqui no atendimento. E se tu tá fazendo a autodeclaração, cogita fazer parte da comunidade VIP, porque lá tu recebe ajuda. Se tu tá na dúvida ainda se tu está obrigado ou não a declarar, assiste o nosso vídeo na íntegra do quem está obrigado à declaração de imposto de renda em 2026, ok? Gente, me segue em todas as redes sociais. Um beijo!